Ele falou que ele não podia perder tempo. Eu achava que eu estava velha já. Foi do jeito que eu sonhava. Fiz um barraco tremendo. Como que você e o seu marido holandês se conheceram? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Joyce da Silva para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Joyce! Oi, Marcele, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasigringa, contando sua história. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. E vamos lá contar tudo que aconteceu, o que está acontecendo, né? Vamos embora, apresente-se para o pessoal aqui do Brasigringa. Meu nome é Joyce, né? Sou carioca, da Gema, de Bangu. E eu tenho 46 anos. Muito bem vividos, com muita saúde, muita felicidade, muito amor, graças a Deus. Você, então, tá morando na Holanda, morar fora já era um sonho? Sim, eu tenho o sonho de morar fora desde adolescente, quando eu comecei a fazer curso de inglês. Mas o meu sonho inicial era morar na Inglaterra. Então, assim, eu consumia tudo da Inglaterra. Filme, música, tudo. E era meu sonho. E você conseguiu realizar esse sonho com a Inglaterra? Consegui. Em 2018, eu fiz uma amizade que, assim, entrei no aplicativo de namoro para fazer namoro e acabou que não surgiu um namoro, surgiu uma amizade muito bonita entre mim e um rapaz belga. E aí falou assim: você quer vir? Você pode ficar na minha casa ou então ficar no hotel. Se você não confiar, para ficar na minha casa. E aí eu vou tirar férias para a gente viajar. E ele faz o site dos trens, daquele trem que vai da Bélgica, da França para a Inglaterra, aquele que passa embaixo d'água. Esqueci, Eurostar. Ele que é o responsável pelo site do Eurostar. Então ele falou assim: vou pedir as passagens para o meu chefe para a gente ir e voltar para a Inglaterra. Então foi assim, de graça para a Inglaterra. Eu consegui ir na Abbey Road, ver no estúdio dos Beatles e tal. Então, assim, foi maravilhoso. Só que morar na Inglaterra já não existiu, né? Eu acabei parando na Holanda. E você já tinha alguma conexão com a Holanda antes do seu amor? Não, mas foi uma coisa muito engraçada. Quando eu vim, né, viajei, aí fui para a Bélgica, fui para a Inglaterra, nós viemos ficar 2 dias aqui em Amsterdã. E aí a gente passeou numa vila bem longe, né? Passamos em Amsterdã, mas passando numa vila bem longe. E sabe aquele local que você sente que parece que você está em casa? Eu senti uma coisa muito estranha quando eu estava no Holanda, e eu nunca, assim, Holanda nunca estava no meu checklist de viajar. Eu vim porque ele tinha uma festa, um evento para ir, aí ele falou, topa, aí eu falei assim, lógico, né, não vou falar que, pô, o cara tirou férias para passear comigo, né, vou falar, não quero ir não. Né? Vim e eu senti uma coisa muito diferente, tanto que eu fiquei morrendo de saudade da Holanda depois que eu fui embora. Então, a pergunta de milhões, como que você e o seu marido holandês se conheceram? Bem, depois dessa história, né, que eu achei lindo aqui, eu entrei no aplicativo novamente. Mas aí eu queria holandês, que eu queria, fiquei apaixonada por esse lugar, que eu queria arrumar alguém aqui. Na época da pandemia, o Tinder teve uma época que ele entrou de graça. Eu estava vendo televisão e aí falaram assim: teve um aplicativo, não falaram o nome do aplicativo, que bateu recorde de match, né? Porque tá de graça, não sei o quê. Eu falei assim, pensei, será que é o Tinder? Eu vou ver. Aí fui lá, era o Tinder, aí eu botei Holanda. E aí, conversei com alguns homens que não eram, né, coisas boas, que acham, né, que ainda tem aquele estereótipo que a brasileira, né, carrega. E aí eu interrompi a conversa, porque eu não estava procurando isso. E aí eu vi a foto do meu marido, né, falei assim, bonito. Aí eu cliquei, ele já tinha me visto. E aí ele foi conversar comigo imediatamente. Só que depois de uns 3 dias a gente conversando, eu fui saber que aquele dia que a gente deu match era o dia do aniversário dele. Era o dia do aniversário dele. Ele falou que eu fui o melhor presente de aniversário que ele já teve. E aí a gente conversava, né, direto, e demorou 11 meses pra gente se ver.
bastante tempo, porque não podia viajar, né? Tanto que, assim, com 10 dias da gente conversando, ele mandou para mim um buquê de flores e me pediu para namorar. Aí eu aceitei. Será que dá para você vir? Eu falei assim, não tem como, porque o Brasil não tá, a Holanda não está deixando ninguém entrar. Aí e não estão deixando a gente pro Brasil, então a gente vai ter que esperar. E assim que deixou, ele se mandou. Quais cuidados você teve para não cair em um golpe da internet? Então, eu já tinha caído antes, né? Não cheguei a cair, mas eu tinha percebido. Como brasileiro, no início, eu estava, mesmo tendo aceitado o namoro, eu estava muito assim, reticente, né? Sabe? Bem distante. Com medo também, né? E aí ele fez de tudo para me mostrar que não era. Ele deu o telefone do trabalho do pai dele, o telefone da mãe dele, o telefone da irmã, do irmão, do cunhado, da ex-esposa. Ele deu o número de todo mundo para mim. E aí, quando as crianças estavam aqui com ele me botava para as crianças verem, me apresentava para as crianças com o meu nome. A mãe dele veio um dia para falar comigo também. A irmã dele veio aqui também falar com ele. Então, assim, ele fez de tudo para eu acreditar que ele era uma pessoa real, que ele tinha umas intenções boas, né? E outra coisa também que me deixou muito mais segura, ele nunca foi abusado. Ele nunca falou de nenhuma questão sexual comigo, nada disso. Ele queria saber sobre o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto. Não tinha nenhuma conotação sexual, nunca, nas nossas conversas. Sabe? Então, assim, essas coisas me davam muita segurança nele. E assim, ele honrava os compromissos dele. Se ele falava que fosse me ligar às 3 horas, ele estava me ligando. Se eu ligasse para ele qualquer hora, se ele estivesse numa festa, estava numa festa de família, se eu ligasse para ele, ele me atendia na festa de família, aí por vídeo, eu ligava por vídeo, né, lógico, para saber. Aí vinha a mãe falar, vinha a irmã, todo mundo conversar comigo ao telefone. Então, assim, isso foi me dando segurança. E como foi o primeiro encontro pessoalmente depois desse quase um ano se falando pela internet? Foram 11 meses, né, doídos. E aí, quando ele chegou no aeroporto, foi 21 de abril, lembra até que foi feriado. 21 de abril, ele chegou e, assim, o avião dele estava vazio, praticamente vazio. Tinha 30 pessoas num avião de para cá 300 e pouca, né? E aí, quando ele saiu, impossível não ver, né? Porque careca, 2 metros de altura, né? Impossível não avistar. Aí, quando eu vi, eu recebi ele com um buquê de coxinha, porque ele já sabe, ele tem um amigo que morou no Brasil e ele já comeu coxinha. Então, ele ficou apaixonado por coxinha. Então, eu fiz um buquê de coxinha para ele. E aí, abraçamos. A primeira coisa que ele fez foi me abraçar. Ele ficou me abraçando, me apertou muito forte. Ele me abraçou muito, 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 muito. E aí, depois que a gente abraçou, a gente foi andando, aí eu parei. Aí eu tirei a máscara dele e tasquei um beijo nele. Ele é bem tímido. Se eu não tivesse beijado, acho que ia beijar só uns 2 dias depois. E como que foram os dias que ele passou no Brasil? Foram 3 semanas intensas. A gente ficou... Não fomos visitar muitos pontos turísticos, só os que eram a céu aberto e que não estavam cheios. Se tivesse cheio, a gente voltava. Ficamos em casa a maior parte do tempo e, assim, conversando muito. Parecia que a gente já tinha assim, se distanciado por um tempo e voltado, de tão conectado que a gente já era, né? Então parecia que você faz assim, só a distância, assim, e foi tudo muito redondinho, sabe? Foi muito, muito legal. Como que a sua família reagiu quando soube do seu romance? Então, tentou dificultar de todas as formas, porque a minha mãe tem características de pessoa com transtorno narcisista. Né, transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, desse transtorno era narcisista em todas as relações, inclusive com a filha. E aí ela deu em cima do meu marido, né? Falou que se ela tivesse menos de 20 anos, ele não ia nem olhar para mim, para mim. Nesse nível, né? Passava a mão no peito dele, chamava ele de meu lourinho. Desse nível, quando ele conheceu pessoalmente, né? E a minha irmã tentou colocar amigas, tentou não, né? Colocou amigas dela
para tentar ver se no Facebook ele dava atenção para alguém. E aí ele até que me chamou a atenção, falou assim, que tanta mulher assim do Brasil vindo falar comigo. E aí a gente viu que todas elas eram colegas de Facebook da minha irmã. E aí uma delas, eu fiz um barraco tremendo, e depois disso nenhuma mulher mais pediu para ele adicionar no Facebook. Então, quer dizer, minha irmã assinou ali, né, a confissão. Eu que estava mandando mesmo as mulheres falarem com ele. E como que você está lidando com isso hoje em dia? Olha, já tem 3 anos que eu faço contato zero com elas, né? Eu não tenho mais contato nenhum. Eu faço terapia até devido aos traumas, né, de infância, tudo que eu vivia a vida inteira. Né? Demorei para descobrir o que era, o que acontecia, porque eu sempre via uma coisa diferente na minha dinâmica familiar do que eu via com as outras pessoas. Mas depois de adulta, fazendo terapia, que eu descobri o que realmente era. Então, eu faço o distanciamento já há 3 anos. Não sinto falta, porque eu tenho uma paz agora na minha vida que, sabe, não tem preço. Não desejo mal também, quero que elas sejam felizes, né? Mas não quero perto de mim. Ponto, isso aí já é um ponto. E o que eu tenho são, assim, momentos de, às vezes, eu sinto falta de ter tido uma família, mas eu sei que eu não tinha uma família. Agora eu tenho, né? Uma família estruturada, mas eu sei que eu não tinha, né? Essa família. Então, hoje eu lido bem com isso. Já tenho 3 anos já estou bem acostumada, bem adaptada já. Vamos voltar a falar do seu amor. Qual é o idioma do amor de vocês? Inglês. Porque, assim, holandês é difícil pra caramba, eu tô aprendendo ainda. E português ele não fala, né? Também. Né? Ele nunca, acho que nem pensou que fosse ter alguma relação com uma brasileira, né? Porque ele pensou que eu estivesse aqui na Holanda, quando ele me deu o match. Porque eu botei muitas fotos quando eu viajei a primeira vez. E aí ele falou assim, se você estivesse aqui, a gente podia tomar um café. Como foi o pedido de casamento? Lindo. A gente só tinha foto, nossa, ou selfie, né? Ou foto que a gente tirava quando a gente estava conversando e printar a tela, né? De print screen. E aí eu tenho uma amiga que ela é fotógrafa. Aí eu falei assim, vamos fazer um ensaio fotográfico, né, e tal, de casal? Ele, vamos. Aí ele combinou com ela, ele pegou o telefone dela, ele combinou com ela de uma palavra-chave, que era a palavra-chave para aquele momento ele pedir um casamento que ela ia estar filmando. Aí ela fala, aí tem um vídeo, ela foi junto com a mãe dela, para a mãe dela poder filmar enquanto ela fotografava. E aí eles fizeram a palavra-chave, ele ajoelhou para mim no meio do ensaio, tirou do bolso o anel e pediu em casamento. Na primeira vez que ele foi. Já sabia o que queria? A gente já foi assim, quando a gente conheceu, quando a gente conversou, eu falei assim, olha, eu quero alguém. Eu fui muito direta. Eu quero alguém para conversar, para conhecer, e se tiver afinidade, prosseguir no relacionamento, para formar uma família. Aí ele, eu também quero isso. Aí eu, então tá. Então foi assim, nosso acordo já foi tudo assim desde cedo. Mas ele já tinha falado que a gente ia casar antes mesmo dele ir. Ele já queria casar comigo de vez. Tá vendo, mulherada? O homem, quando sabe o que quer, ele não vai ficar te enrolando, ele não vai ficar dando desculpa. E se aparecer alguma dificuldade, ele vai lutar com unhas e dentes para vencer aquilo ali. Porque ele já tem um objetivo, que é você. Olha aí o caso da Joyce. Coisa linda. Exatamente. Porque tem gente que mora no mesmo bairro que você, ou então no bairro próximo, aí fala, muita contramão e tal. O homem saiu de 10 mil quilômetros no meio de uma pandemia para ir no Brasil, porque ele sabia o que ele queria. E como que vocês lidaram com o relacionamento à distância? Que depois disso ele voltou para a Holanda, você ficou no Brasil. Voltou. E sim, foram assim, continuou igual dos 11 meses, né, de antes de conhecer, que a gente via filme junto, apertava 1, 2, 3 e play, os 2 plays juntos no mesmo tempinho. Série, a gente viu séries e séries e séries, muitas séries juntos.
nesse tempo. Então, ia cozinhava também. A gente pegava uma receita, ele fazia aqui na Holanda, eu fazia lá no Brasil a mesma receita, a gente comia junto. Então, continuou essa dinâmica no nosso relacionamento. Para imigrar para a Holanda, você precisa fazer uma prova de proficiência em holandês. Isso. Como que você se preparou? Como é que foi toda essa fase? Olha, ele pagou uma professora particular para mim, de holandês, e para me preparar para a prova. E a prova é feita lá no consulado de São Paulo. No Rio, o consulado do Rio de Janeiro só trata assim, se algum holandês estiver no Rio de Janeiro, tiver passaporte, né, perdido, roubado, e aí eles atuam, mas para essas coisas de prova, o Brasil inteiro tem que ir para São Paulo. Então, ele me pagou essa professora, eu estudei para a prova com essa professora e também com alguns materiais da internet. Ele estudava comigo também, me ajudando, né, os trabalhos de casa, as coisas, as questões da prova. E aí eu fui para São Paulo fazer a prova, passei, né, porque a prova é de leitura, de fala e completar frases. Então, você fala, completando a frase, tem uma entrevista, tem pergunta e resposta, e aí outras frases também que eles falam a frase, você tem que completar. E a outra tem uns textos que eles dão, você tem que marcar a resposta certa. Isso tudo antes de pisar na Holanda para casar com seu amor. Exatamente. Antes de pisar na Holanda, tem que fazer isso tudo e esperar ser aprovado, né? Porque demora um tempinho para a prova ficar pronta, demora até 8 semanas, até 2 meses para você resultado da prova. Depois disso, você dá entrada no visto com todos os documentos traduzidos, que é caríssimo que fica, e você tem que ser tradutor juramentado, apostilar, é muito caro que fica. Ficou na base de quase R$2.000 tudo que eu fiz, né? Fora as passagens para São Paulo, ida e volta, hotel, né? E aí demora um tempo para sair o visto. Só que a primeira vez que eu pedi o visto, estourou a guerra da Ucrânia. E aí, não estavam dando visto, estava muito difícil de conseguir o visto, porque eles estavam vendo muito, é o mesmo órgão que vê também o lance de refugiado, então vieram muitos refugiados para cá. E aí eu não consegui no primeiro ano. Então, e a prova se avalia 1 ano. Então eu tive que fazer a prova de novo. Aí da segunda vez o visto foi aprovado demorou, eu pedi em março, em 7 de setembro, outro feriado, olha só feriado. 7 de setembro, ele me ligou. Aí, quando ele me ligou, foi assim, já, tipo, a gente conseguiu, aí ele chorando. Aí eu comecei a chorar, a gente estava fazendo churrasco na casa da minha amiga, que eu estava morando com uma amiga minha, a gente estava fazendo churrasco lá. Aí eu gritei, meu Deus, aí ela, meu churrasco para comemorar e tal. Então, as 2 vezes que eu vim, eu já tinha trazido algumas coisas, objetos pessoais, né? Roupa, como eu vim aqui sempre no inverno, não tinha roupa de inverno, porque eu não morava no Rio de Janeiro, as minhas roupas de inverno foram todas compradas aqui, e quando eu voltava para o Rio, elas continuavam aqui. E algumas roupas, a maioria das minhas roupas eu me desfiz, eu dei para minha comadre, que tinha o mesmo tipo, tem o mesmo tipo físico que eu, então dei para minha comadre, roupas novas que tava assim, dei para minha comadre. E eu trouxe muito objeto pessoal, muitos livros, eu gosto muito de ler, e meus CDs autografados. Dos 2 artistas que eu mais gosto do Brasil, que estavam autografados. Eu tenho todos os CDs e DVDs deles autografados, então eu trouxe comigo. Eu tinha uma coleção de 500 CDs, 600 CDs, eu não tinha como trazer isso tudo, né, no avião, então eu me desfiz da minha coleção, né, mas os autografados eu trouxe. E como que foi a viagem propriamente dita? Porque é uma viagem bem longa do Brasil para a Holanda, e aí? São 11h30, né, que eu peguei, eu sempre pego o voo direto, eu não gosto de ficar fazendo baldeação, é mais caro? Mas você já vai de uma vez só e acabou, né? Eu durmo a viagem inteira, né, que eu tomo Dramin, durmo a viagem inteira, só acordo para comer. Quando a aeromoça chega com o carrinho, aí eu escuto barulho. Bem-vinda ao time! Eu sou assim, antes de decolar, eu já tô dormindo. Eu também. Aí eu acordo para jantar, aí eu fecho o olho de novo, aí quando dá um lanchinho eu abro o olho, quando meu café da manhã eu abro o olho, aí depois do café da manhã eu já vou, levanto, escovo o dente,
né? Aí fico lá atrás, perto do banheiro, fazendo exercício para não dar trombose. Nós agora já estamos falando de quando você se mudou para casar, para ficar. Eu quero dar um passo atrás das suas primeiras impressões agora, Holanda sendo o seu futuro país. Então, quando eu vim 2 vezes visitar, né, por 3 meses. E a primeira vez que eu vim, já foi... Todas as 2 vezes que eu vim foi final de ano para passar Natal e Ano Novo. E aí, a primeira vez que eu cheguei, ele me buscou sozinho no aeroporto. A casa estava toda enfeitada para mim, né, de presente e tal. E aí tinha scarf nova, tudo, a chave do carro, a cópia da chave do carro e da chave da casa, todas, tudo lindo, chocolate, que ele sabe que eu amo chocolate. E eu conheci a família dele, os pais dele, sim, muito receptivos comigo. Né? Tanto que o pai dele e a mãe dele, eles dão selinho nos filhos. É uma família muito carinhosa. E eles dão selinho nos filhos. E até em mim também eles dão. Eles são muito amorosos. A irmã dele também é muito legal, muito simpática comigo. Né? Os filhos dela também, mas o irmão dele é mais afastado. O irmão dele até teve um problema, tipo assim, uma dificuldade de me aceitar, né? Porque não conhecia. Ele falou assim: como é que você. Eu nunca vi você desse jeito. Ele ficou abismado que ele nunca viu o irmão desse jeito. Né? E a minha sogra, até esse ano, no aniversário dele, ela virou para mim e falou assim: Joyce, meu filho foi casado há 20 anos, eu nunca vi meu filho feliz. É a primeira vez que eu vejo meu filho feliz. E eu fico muito tranquila que eu sei que ele está feliz. Né? E eu tenho uma relação excelente com a ex-esposa dele. Ela casou em setembro, nós fomos ao casamento dela. Você tem noção, ela é super gente boa, né? Porque eu trato muito bem os filhos dela, então acho que ela também reconhece muito isso, né? Então, ela sabe que os filhos dela estão sendo bem cuidados, bem amparados também por mim, né? Então ela fica descansada na casa dela. Eu sei que eles estão com a madrasta que eu posso confiar. Né? E eu tenho uma relação muito boa com elas, de dar risada, de dar beijos, de dar abraço. Quando eu vim, eu estava com depressão, né? E aí ela sabia, ela perguntou para mim: como é que você tá? Eu falei assim: tô bem. Ela: não, eu quero saber a verdade. Porque eu já tive também a mesma coisa, eu sei quanto é difícil, e eu quero que você saiba que você não tem só a família dele, que é maravilhosa, que não me desamparou nem depois que eu me divorciei, mas que você tem a mim também. Então, assim, fui muito bem recebida, né? Graças a Deus, né? Que eu fui muito bem recebida aqui. Sou muito bem tratada. Então, Joyce na Holanda foi para casar. Conta para nós do seu casamento. Então, o meu casamento foi 2 meses depois da primeira vez que ele foi no Brasil. Ele foi uma vez, foi em abril. 2 meses depois ele voltou, a gente fez uma cerimônia religiosa. Foi rápido. Ele falou que ele não podia perder tempo. Que ele não podia perder tempo. Então, ainda a gente fez essa cerimônia religiosa em 25 de julho de 2022. Não, 2021. E aí, depois ele ficou 3 semanas de novo, né? Depois ele foi embora. Mas nosso casamento, assim, foi um dia, era para ser inverno, né? Só que tava um sol e um calor no Rio de Janeiro. E o céu tava aquela coisa mais linda, azulzinho, sem uma nuvem. E foi ao ar livre, que eu queria o casamento ao ar livre. Foi do jeito que eu sonhava. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi muito bonito o meu casamento. E você, quando casou, você me disse que estava com 42 anos. 42 anos. Eu comecei a namorar, foi meu primeiro namoro sério. Foi aos 41 anos, foi ele. Meu primeiro namoro sério, que foi tudo certinho, né? Que já me assumiu de cara para todo mundo. E aqui na Holanda foi um escândalo, né? Quando ele botou que estava namorando, né? Uma brasileira que ninguém conhecia. Como assim você está apaixonado? Você nunca viu? E ele tem a mesma idade que você? Como é que é? Ele é 4 anos mais velho que eu só. 4 anos É a mais mesma geração. Eu sou de 79 e ele é de 74. E vocês dois, então, 2 pessoas maduras,
Como que você encara isso? Porque as pessoas têm tendência de achar que passou dos 25, acabou o amor, acabou a oportunidade de amar, de De amar. casar, de Era ser o que eu achava. feliz. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu achava isso também. Eu achava que eu estava velha já. E assim, eu vejo que o amor nessa idade de mais de 40 anos, né, é tão maduro porque supostamente você já tem que saber o que você quer, né? Que foi o nosso caso. Por isso que foi tudo muito rápido, porque a gente já sabia o que a gente queria e eu fui muito taxativa. Olha, eu quero isso, isso, isso. É o que você quer? Ah, é. Se ele falasse que não, vamos ver, eu já mandava já embora, porque eu já fiz isso com outros também. Ah, não, vamos ver. Não. Ah, não, mas daqui a uns 6 anos a gente vai. Eu falei assim: não, 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 não. Eu não tenho mais 20 anos para daqui a 6 anos. Ou é agora ou não é. Quer? Ah, não sei. Então, beijo, seja feliz. Eu sempre fui assim. Mas eu acho que vejo que o amor agora é muito maduro, porque assim, eu antigamente tinha muito ciúme, eu era muito ciumenta. Eu não tenho ciúme porque ele não me dá motivo nenhum para desconfiar de ter ciúme. Né? E ele também não é ciumento, ele sempre fala assim: quer ir? Vai, vai. Se quiser que eu te busque, só me fala a hora que você quer que eu busco você. Vai, vai conhecer gente. E ele acha o máximo, ele fala assim: você conhece, você quer fazer alguma coisa, você vai lá e faz, eu acho tão legal, queria tanto ser assim, falar com todo mundo, mas ele é fechado, né? É da cultura, né? E ele fala: vai, vai. Isso, muito legal. Olha, você vai, quando você vai passear com as amigas brasileiras daqui, você volta tão feliz, tão alegre, tão mais para cima. Eu fico tão feliz de ver você. É assim o nosso relacionamento. Que ninguém tá preso. Eu tenho mais liberdade agora casada do que eu tinha quando eu era solteira. E voltando a falar da família dele, então, você tem um ótimo relacionamento e você disse que ele tem filhos. Quantos filhos ele tem? Então, ele tem 3 filhos: um de 22, um de 19 e uma de 12. É uma semana com a gente, uma semana com a mãe. Então, o de 22 já tem a vida, mora aqui ainda, mas tem a vida dele já, né, e tal. O de 19 também. Mas, assim, o de 19, ele agora, ele é muito fechado também, é o mais fechado deles três. Só que depois de um tempo, já eu aqui, ele já senta para conversar comigo. Se eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, que eu gosto muito de fazer bolo, fazer pão, não sei o quê, aí ele fala: você tinha que abrir uma padaria, que é tão gostoso, que não sei o quê. E aí ele senta, conta as coisas que ele faz. Então ele já tem, sabe, mais tá começando a se abrir mais para mim, né? A menor, né, desde que ela tinha 6 anos, ela me conhece pela internet, né, porque ela me via. Ela é praticamente minha filha, é um grude, morre de ciúme de mim. Quando eu saio, às vezes, que meu marido me incentiva a sair, vai passear, não sei o quê, ela que me liga. Que horas que você volta para casa? Meu pai sabe, meu pai sabe, que horas que você volta para casa? Aí eu tô no trem, você já tá voltando? Assim, e o pai nem aí, ó. O pai só pergunta assim: que horas você quiser que eu te busque, me fala a hora. E ela fica me ligando o tempo todo. Qual foi o maior desafio na adaptação? A língua. Não é nem o frio, é a língua. Esse idioma é muito difícil, porque a estrutura dele de frases é completamente diferente do português e do inglês. Então, eu consigo entender agora, né, que eu já fiz 2 cursos, eu consigo entender bastante, porém, na hora de me expressar, não sai, e eu fico muito frustrada com isso, né, de não conseguir me expressar, né, porque eu falo muito, eu sou fonoaudióloga, então assim, eu falo muito, 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 muito. E aí essa dificuldade eu consigo ler, consigo entender bastante tudo, mas falar para mim é um problema. Então, o idioma é um problema. O frio não é um problema porque a gente compra a roupa certa, resolveu o frio. Mas o idioma é meu problema de adaptação. E qual foi a sua maior alegria até agora? Minha maior alegria. Ai, nossa, tanta coisa, mas assim, acho que minha maior alegria é acordar junto com ele todo dia, porque a gente só dormiu um dia separado, que foi o dia que eu tive que dormir no hospital, né? Porque eu tinha feito uma cirurgia.
dos outros dias a gente sempre dormiu junto. E a gente, assim, é muito... A nossa relação mudou muito, mas para melhor, né? Tá muito mais sólida. A gente já sabe o que o outro quer, né? Já... Ah, não, né? Não, ele vai querer assim. E como você acertou e tal, o que eu queria... É assim, então, assim, a minha maior felicidade é essa, de estar vivendo um amor plenamente, né? Com a gente brigar, vou falar que a gente briga, a gente às vezes discute alguma coisa por causa de cultura, né? Porque as culturas são muito diferentes, mas briga não tem, e a gente senta muito para conversar e a gente nunca vai dormir brigado. Quando a gente tem alguma rusga, assim, alguma coisa, a gente sabe pedir perdão, né? Os dois sabem pedir desculpa, não, desculpa porque eu fiz isso, eu sei que não foi legal, né? Aí o outro desculpa, a gente se abraça e é isso. Quais as maiores diferenças que você percebe entre namorar um brasileiro e namorar um holandês? Nossa, muitas. Primeiro, assim, a responsabilidade, né? Eu acho que aqui eles são muito responsáveis. O que eu vejo, né? Porque eu tenho filhos, ele sabe o número de sapato, número de roupa. Ele vai em reunião da escola, ele vai em reunião de terapia, né? E eu vejo os holandeses, homens, muito com os filhos sozinhos na rua, bebê, de carrinho, empurrando carrinho, uma coisa que eu não via no Brasil. Então, assim, ainda me choca. E no relacionamento íntimo, eu vejo, assim, mais companheirismo. Tipo, meu marido, ontem eu estava trabalhando o dia inteiro, quando eu cheguei, ele já tinha botado toda a roupa para lavar. Estava fazendo jantar para mim, de uma coisa que eu gosto. Ele arruma casa, sabe? Ele me deixa muito, muito livre para eu fazer o que eu quiser, porque também tem a confiança. Então, eu vejo muita diferença, porque o brasileiro, os que eu tive já relacionamento, muito cheio de historinha. Ah, não, peraí, não, tô atrasado. Ah, peraí, tô pegando trânsito aqui, não sei o quê e tal. Eu vou chegar, e você vê que é a historinha que a pessoa se enrola, entendeu? Então, essa é a diferença maior. E também, assim, de saber o que quer. Eu acho que eles aqui, eles sabem muito o que querem. Lógico, tem as maçãs podres como em qualquer lugar, né? Porque ele é holandês, que ele é perfeito, não, né? Que todos eles são perfeitos. Tem as maçãs podres, tem muitas, né? Tanto que aqui tem um índice muito grande de violência doméstica também, né? Tem muitos abrigos aqui. Eu conheci até uma vez uma brasileira que ela estava num abrigo porque tinha sofrido violência doméstica, né? E por um holandês também. Então, né? Tem as maçãs podres também? Tem. Mas, em geral, né? Em geral, eles sabem muito o que eles querem, eles são muito decididos, né? E é pau a pau. Como você vê a mão de Deus na sua história? Eu falo que eu sou a exceção, né? A regra não é o que aconteceu comigo, né? Porque o que mais a gente vê muito relacionamentos que começam bem, né? E depois sempre tem, né? Umas coisas assim, e a pessoa também é enganada, né? O cara também faz aquilo tudo para enganar, para conseguir o que ele quer, né? Mas eu vejo muito que eu sou a exceção, né? A regra já é um pouquinho diferente. Então eu vejo muito, muito, muito mesmo o poder de Deus que teve na minha vida, até depois de eu ter tido uma vida muito cheia de traumas, muito cheia de agressões emocionais, físicas, verbais, né? E eu viver hoje um relacionamento que eu vivo de calmaria, de tranquilidade total, de troca, né? De amor, né? Não só por ele, mas pela família, pelos pais dele, pelas crianças. Então, Deus está presente em todos os momentos, né, nesse relacionamento. Você acha que seu marido já adquiriu algum costume, alguma mania brasileira? Sim. Aqui nessa casa nunca teve alho. E agora, quando o alho acaba, ele que vai comprar e não tem alho. Vou lá comprar alho. E aqui eles fazem arroz sem nada, né? Sem sal e sem alho. O arroz dele agora tem sal e alho. Então ele já
tá pegando um monte de manias. O jeito de cozinhar dele já mudou. Ele cozinha bem, sempre cozinhou bem. Mas o jeito dele de cozinhar mudou já por causa de mim. Na sua opinião, qual o segredo de um casamento feliz? Cumplicidade e amizade. Porque se não tivesse as duas coisas, eu acho que nada anda. Ainda mais a gente quando vai ficando mais velho, né? Porque a parte física, muita gente pergunta isso pra mim. Ah, mas você nem beijou ele, você nem fez nada com ele ainda, como é que você sabe que você gosta dele? Eu falei assim, eu não preciso fazer isso pra gostar dele. Eu gosto da personalidade dele, eu gosto do jeito que ele me trata. Isso é que eu gosto que a gente tem assunto pra tudo, que a gente conversa horas. É isso que eu gosto dele. Porque quando a gente ficar velho, é isso que vai ter. Né? Aquela atração física, fogo, todo, isso tudo vai embora, gente. O que fica é a amizade, a cumplicidade, é o gostar da companhia um do outro. Né? Isso, para mim, é o principal. E a gente tem muito disso. A gente não precisa chamar ninguém para sair com a gente. Só nós dois, a gente ri, a gente, sabe? É assim. É muito. E essa, para mim, acho que esse é o segredo. E você ser honesto, ser sincero. A sinceridade acima de tudo. Sinceridade, nada de segredinho. Você tem que falar, ó, é isso, 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 né? Porque mentira tem perna curta. Eu não gosto de mentir. Então, assim, minha vida é um livro aberto para ele e a dele também. Então, a gente sabe tudo um do outro. Oi, amor. Just a minute. Acabou de chegar. Qual conselho você daria a Joyce do passado? Paciência e esperança que as coisas acontecem no tempo que Deus determina que elas aconteçam. No tempo que Deus acha que é necessário que aconteça. Não precipite as coisas, seja você mesmo e espere que Deus vai agir no momento que Ele acha que você está preparada para receber as coisas boas da vida. E quais conselhos e alertas você pode dar às mulheres que querem casar com o holandês? Prestem bem atenção se o cara tem uma família estruturada, se ele, tudo que ele promete, se ele cumpre. Isso é principal. Né? Veja se ele esconde alguma coisa do passado, pergunte do passado dele, veja como vai ser a receptividade dele, porque se ele responder de boa, de bom grado, né, é um ponto positivo. Se ele ficar, não estou pronto para falar, você já começa a ligar os seus sinaizinhos, né, vermelhos, e esteja aberta para uma cultura diferente também. Né, porque as culturas são muito diferentes, não pode vir achando que aqui vai ser tudo igual no Brasil, que é completamente diferente, é tudo completamente diferente, sim, né? Mesmo que você tenha uma comunidade brasileira ativa, né? Aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, mas você não está no Brasil, então deixa as coisas do Brasil para o Brasil e as coisas da Holanda na Holanda. Mas e seja muito aberta, muito sincera também com ele, porque eles gostam de sinceridade, eles gostam das pessoas sinceras, que aqui eles são, tem gente que acha que eles são grossos, mas não, eles são diretos, eles não gostam de dar aquele rodeio, né? Eles, são diretos. Também, eu sou muito direta, então eu não tive problema nenhum com isso, né? Mas sendo direta, mostre que você tem interesse, mas também mostre que você não é boba, né? Que você tá de antena ligada para a historinha, para a conversinha, né? De não consegui, não, tô sem internet aqui, gente, né? Então, preste muita atenção nos sinais. Não ignore nenhum sinal vermelho, porque eles vão aparecer, né? E você não pode ficar, você tem que ser emocional, mas com o seu racional ali junto. Você não pode estar só na emoção. A racionalidade tem que estar andando, caminhando juntinho ali com o emocional, porque se não tiver, pode dar muito ruim. Gente, a Joyce é super ativa no Instagram, é super ativa no TikTok. Joyce, convide as pessoas para as suas redes.
Então, gente, se vocês querem conhecer mais sobre a minha vida, sobre a minha adaptação aqui de uma pessoa depois dos 40, que imigrou, que não é fácil, né? A vida começa aos 40, mas também tem muita dificuldade depois dos 40. Então, assim, imigrei depois dos 40. Segue lá, @Joyce da Silva NL, tá bom? Joyce da Silva NL. NL de Netherlands, porque o nome da Holanda é Países Baixos. A Holanda é uma província, mas a gente chama de Holanda. As camisetas aqui são de Holanda, brinquedo, souvenir, tá tudo escrito Holanda, mas o nome oficial do país é Países Baixos. Então, assim, Joyce da Silva NL. E no TikTok também é o mesmo nome, @Joyce da Silva NL, tá? Igualzinho. Segue lá os dois. O conteúdo é diferente do TikTok, eu falo mais sobre as coisas que estão acontecendo, o que aconteceu comigo na rua, né? Eu pego a câmera e vou filmando. E no Instagram é mais elaborado um pouquinho. Mas os dois conteúdos são legais. Eu acho, né? Sou suspeita para falar. Joyce, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Obrigada, Marcele. Obrigada. Adorei. Você tem um astral muito bom. Ai, você também. Que bom, que bom. Obrigada mais uma vez. Beijo, obrigada. Beijo. E até a próxima. Tchau.